Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Com imenso prazer que a gente retorna para mais um programa, o nosso segundo programa. E hoje, especificamente, nós vamos falar de cana, uma das etapas da produção do açúcar e do álcool. E hoje nós estamos com a presença ilustre do Bruno, que vocês já conhecem. Tudo bem, pessoal? Agrônomo de formação. Exatamente. Vamos falar bastante da parte agronômica. E do André. Tem várias qualidades, entre elas corintiano. Graças a Deus. Falando nisso, nós estamos em 3 corintianos aqui, o papo vai ser excelente. O programa vai voar, igual o nosso time. Vai. E outra qualidade do André, que é formada na mesma universidade que eu. Tá vendo? E trabalha também conosco na Fermentec. André, fala um pouquinho aí da sua trajetória até chegar aqui. Nossa, vamos resumir? Resumido? Resumindo. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Meu nome é André, como o Armando já disse. Eu sou nascido em Catanduva, capital do estado de São Paulo, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas geograficamente dizem que é São Paulo, mas eu acho que é Catanduva. A metrópole de Catanduva. Metrópole, né? Mas Catanduva pertence à Grande Olímpia. Grande Olímpia. É, porque é Olímpia, que é a cidade principal, aí lógico. Catanduva é a cidade satélite. A Satélite. estima de vocês está bem boa, viu? Graças a Deus, né? Só para falar pro pessoal, minha cidade de origem é Olímpia. Fica pertinho de Catanduva. Então, voltando, né? Catanduva, fiz faculdade, sou formado em bacharel em Química pela Unesp, em Araraquara. Trabalho no setor sucroenergético desde 2003, trabalhei em grupos aí do setor. E fazem 7 anos que eu estou na Fermentec, na área de controle químico, né? E aproveitando a deixa, que hoje a gente vai falar sobre cana, para quem não é de Piracicaba, existe um locutor de rádio aqui que narra os jogos do 15, que fala quando o 15 faz o gol, chupa que a cana é doce. Então hoje a gente vai falar de cana, nós vamos ter um encontro bem adocicado. Bom, gente, vale lembrar que esse programa nosso ele vai estar disponível em podcast, em vídeo e também em pílulas nas nossas redes sociais. Então nos acompanhem para que a gente possa continuar gerando valor para vocês. Vamos lá então? Vamos Bora. lá. Partiu. Partiu cana. Primeira pergunta que o meu avô iria fazer, meu avô O Luiz. famoso vô Luiz. Vou, Luiz. Sua tia Inês também. Chinês também faria. Já Então, fez, já. só atualizando aí para o nosso ouvinte. Esse programa é para a gente falar sobre assuntos técnicos voltados para pessoas do dia a dia, né? Exato. Então, meu avô Luiz, que era muito curioso, sua tia Inês, que é muito curiosa. Qual que é a sua personagem, André? Putz, eu vou pensar. Deixa ele pensar, Deixa eu pensar. até o final do programa. Fui ele pego fala de pra surpresa. gente. André, cana é uma árvore? Olha, não, você tá ficando bom, ele te chamou de André. Voltou. Continua? Então, desculpa, né, Bruno? Nossa, cara, depois Puta dessa eu elogio, gostaria até de ir elogio. embora, eu acho. É porque o André é meu mestre, né? Ah, Então, entendi. é meu modelo, então... Ele é velho já, né? Daí. Não, ele é experiente e eu me inspiro muito na Entendi, trajetória do entendi. André. Então tá bom, vamos lá. Então, eu se eu te comparar com o André... É um elogio, é um na elogio, verdade. exatamente. Então tá bom, obrigado. Valeu. Mas ó, você só vai ser André, jamais será belíssimo. Vixe, essa vale um comentário sobre isso daí, né? Que o fila da mãe se apresentou só como André. Ele é André Belíssimo Ferrice. André Luiz Belíssimo Ferrice. 2 L's e 2 S's no Belíssimo. Voltando não pro sei programa da onde agora, que- porque há muita controvérsia nesse Belíssimo, né? Vamos falar da cana. Vamos, Bruna. Não falei Bruno, não. Falou Bruno, ele falou Bruno. Então, voltando, Bruno. Cana é uma árvore? Bom, a cana não é uma árvore, a cana é uma gramínea. Assim como a grama, por exemplo, que você deve ter na sua casa. É a mesma coisa? Ela é uma gramínea do gênero Saccharum e da família Poaceae. O que é essa família? É a mesma família, por exemplo, do trigo, mesma família do milho, mesma família do arroz.
Então é uma gramínea, não é uma árvore, é uma gramínea. Ah, legal, hein? Curiosidade. É bom saber, é uma grama um pouco maior ali. Mas... Vivendo e aprendendo, né? Isso aí. Vamos lá. No primeiro programa, André, a gente falou um pouquinho sobre as etapas de produção do açúcar. E a gente também comentou que a produção do açúcar e do etanol, ela vem a partir da cana. Sim. Mas por que a gente consegue produzir esse açúcar e o etanol da cana? Da cana. Então, pessoal, a cana ela é rica em açúcares, que muito nos interessa, que são a sacarose, a glicose e a frutose, né? E como aqui no Brasil a gente tem uma grande plantações de cana, né? Muitas áreas de cana, e a cana é rica em açúcar, ela é a matéria-prima para a gente fazer esses produtos que tanto nos interessam, o açúcar e o etanol. Então a cana produz esses açúcares através da fotossíntese, né? E depois cabe à indústria extrair o caldo que contém esses açúcares e transformar esses açúcares da cana em açúcar alimento e em álcool para a gente abastecer os carros, que são utilizados aí, né, para abastecimento de carro e outros fins também, né? Você quer saber um pouquinho mais sobre essas etapas de produção? Vá no primeiro programa que a gente já fez um bom resumo das etapas de produção e nos acompanhe nos próximos programas que nós vamos destrinchar etapa por etapa. Então, voltando aqui, a cana, ela tem que ser plantada, Bruno. Exatamente. Como que ela é plantada? Explica um pouquinho pra gente esse processo de plantio aí. Bom, primeiro a gente tem que preparar o solo. Então, quando a gente fala em preparar o solo, a gente fala em arar o solo, gradar ele. Como se essas etapas são para soltar o solo mais profundo, assim, deixar ele mais fofo, né? Eventualmente a gente tem que fazer calagem, gessagem para corrigir pH, para corrigir teor de alumínio e preparar esse solo então para plantar. E essa plantação ela pode ser feita com mudas ou com o próprio tolete preparado no viveiro certinho para ser levado ao campo. Essa etapa é muito importante porque a gente tem que garantir que essa muda ou esse tolete ele vai ser ele está saudável. Então o viveiro é um local onde é produzido ele é muito bem protegido para que essa muda de fato esteja saudável para o plantio ali. Saudável seria sem pragas, sem nenhuma doença. Exato. Para eu garantir de fato a eficiência na plantação ali. Então, à medida que a gente faz esse sulco e planta, a gente daí tem o que a gente chama de cana-planta, que é o primeiro ano da cana, né? Discorrido aí o tempo de maturação dela, eu vou fazer então o primeiro corte. A partir desse primeiro corte, a cana vai rebrotar do tolete que ficou ali mesmo já. Eu não vou precisar plantar novamente. Essa é a chamada cana-soca. E a partir daí cana de rebrota. Então a cana em geral ela tem aí, vamos falar em média, de 5 a 7 anos de boa produtividade. Então desde a cana planta, que foi o primeiro ano em que eu plantei e cortei, nos anos seguintes eu não preciso mais plantar, eu vou só cortar e ela vai rebrotar. Então o nosso maior custo, que é o plantio, ele acontece uma vez a cada 7 anos. Isso vai depender de uma palavrinha muito importante que você falou, e meu avô Luiz com certeza ia perguntar, que é produtividade, né? Exato. E você falou outra palavra também importante, maturação. Então, André, vamos falar um pouquinho dessas duas coisas. Certo. O que é a produtividade e o que é esse grau de maturação? Vamos começar pela produtividade? Vamos lá. A produtividade é um termo, né, muito utilizado principalmente em todos os setores, mas a produtividade agrícola, ela quer dizer assim, quanto de tonelada de cana eu tenho em 1 hectare. 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Tá? Então o pessoal fala, eu tenho uma produtividade de X tonelada de cana por hectare. O setor buscava ter uma produtividade próxima de 100 quilos
100 toneladas por hectare. Mas hoje em dia a gente já trabalha com outro parâmetro, outro indicador, que seria tonelada de ART por hectare. Porque eu posso ter uma cana grande, bonita, com pouca quantidade de açúcar. Então isso vai me dar uma produtividade muito boa, só que com pouco açúcar na cana, né? Legal. Então você falou uma outra palavrinha importante aí, ART, né? Ai, meu Deus. A ART é uma medição de maturação, né? Assim como nas frutas em geral a gente usa o Brix, o ART também é um grau de maturação, não é isso? Sim, o ART ele pode até ser utilizado como um grau de maturação, mas o que o setor agrícola mais utiliza como grau de maturação da cana é a quantidade de pol. Eles estão bem relacionados, pol, ART, isso daí a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? Mas estão bem relacionados. Mas o termo que o pessoal agrícola mais utiliza é o termo pol, Legal. Que é a quantidade de sacarose. Então vamos lá. Maturação. A cana, existe uma maturação máxima dela? Não sei se você ou o André ou o Bruno vai poder me explicar melhor qual que é o ciclo dessa cana. Eu acho melhor o Bruno, né? Na verdade, assim, o setor agrícola, ele olha o TCH, né, que é o tonelada de cana por hectare, e a indústria olha mais para o teor de açúcar que tem ali. O ideal seria a gente ter uma junção dos dois aí, mas falando em ciclo da cana, na realidade, vai depender muito também da variedade, né, e da categoria. Então, na nossa região, centro-oeste aqui, a gente tem o que a gente chama de o período de maturação, ou seja, onde eu tenho maior teor de açúcar, se dá no meio da safra. Então, pensando aí numa safra que vai de março, abril até novembro aproximadamente, eu vou ter ali por volta de agosto, período da seca mesmo, maior teor de açúcar nessa cana. Tanto que é quando a gente atinge a maior produtividade em relação a açúcar. Mas isso também vai variar, como a gente bem sabe, o Brasil é muito grande, tem diferentes climas, diferentes regiões, solos. Então, isso vai variar também a categoria de cana que eu vou plantar, né? Em geral, a gente trabalha para a cana planta, que é essa cana do primeiro ano, uma cana de 1 ano e meio. O que é isso? Ela tem 18 meses até o primeiro corte. Então a gente dá um período maior de vegetatividade para ela, de crescimento. Então no momento em que a gente planta a cana, a gente vai colher ela com 18 meses. Isso, primeiro corte. Isso. E depois que a gente cortou, aí a rebrota é 1 ano. 1 ano, normalmente é 1 ano. E a gente tem também a cana de ano, que daí são 12 meses, o primeiro corte. Legal. Agora, tem mais 2 perguntas. Meu avô Luiz uma vez me perguntou por que não se planta cana na Amazônia? Essa é uma pergunta muito boa. Você consegue nos responder essa pergunta? Na realidade, a cana, ela pode ser plantada na Amazônia, só que o clima não é favorável nessa região, tá? Existem alguns períodos do ciclo da cana em que é favorável a gente ter, primeiro um solo muito bom, mas a região amazônica tem um solo muito bom, mas a questão aí eu acredito que esteja mais relacionada à umidade da região, e a cana, num determinado período do ciclo de vida dela, ela precisa de muitos raios solares ali. Então, assim, se a gente tiver umidade o tempo inteiro, a gente não vai conseguir obter uma produtividade muito boa nessa região. Mas não que não daria para plantar, daria sim. Só que talvez economicamente não vale a pena. E para colher também é difícil quando você está muito chuvoso, né? Claro, sem dúvida. Tanto que uma vez que a gente é muito dependente do clima, né? Então, uma vez que chove, a usina, se não tiver muita cana para moer, ela vai parar. Então, ela até aguardar esse solo secar, possibilitando a entrada da máquina de novo para cortar ali. Legal. Então, Quer comentar alguma coisa, André? A minha tia Lena... Aí, ó. Tia Lena. A tia Lena passou uma pergunta para mim aqui. WhatsApp. Pelo WhatsApp. Já vai, calma que eu já tô. O Bruno comentou que a cana planta tem que ser saudável, né?
E então, Bruno, eu posso plantar uma cana saudável. Essa cana ela vai ser sempre saudável ou ela pode ter alguma intempérie para... Não, pelo contrário, a gente tem que cuidar dela o tempo inteiro, né? A gente sabe que tem muitas pragas aí que rondam essa cultura, desde pragas voltadas para insetos mesmo, como próprias plantas daninhas ali, né? Que a gente vai estar perdendo espaço ali para elas, né? Então tem que estar sempre cuidando dessa... Micro-organismos também, né? Sim, que pode ter dúvida, fungos que vai exatamente. dificultar. Exatamente. E até mesmo, muitas vezes a gente precisa de um tratamento, algum adubo foliar, para que a gente mantenha, vamos falar assim, a saúde dessa planta para a gente conseguir atingir o máximo de produtividade dela. Legal. Então, resumindo o que nós falamos até agora. A cana, ela é plantada uma vez e pode ser colhida por 7 anos. Ela Até pode ser 7 colhida anos. por mais, que a produtividade cai depois Exatamente. disso. Então, conforme vai aumentando os anos de corte dela, a tendência é a produtividade cair. Isso. Correto? A partir de que a gente tem produtividade baixa, a tendência é reformar o canavial. Exatamente. Ou seja, retirar a cana e plantar uma cana nova. Isso. Correto? Se a gente for buscar o ideal para a agroindústria, ou seja, a área agrícola e a área da indústria, seria importante a gente trabalhar com mais açúcar e maior produtividade. É isso que se busca. Isso, correto? Exatamente. Então agora nós vamos para outra etapa, a colheita dessa cana, certo? A colheita da cana, como que ela é feita hoje, André? E fale um pouquinho do histórico, como era feita anteriormente também. Tá, vou puxar lá para trás, né, do histórico, que o Bruno acho que não lembra disso, mas a cana antigamente, a cana antigamente ela era queimada e cortada através de pessoas, né? Era um corte manual, tá? O corte manual hoje existe ainda, mas muito pouco, né? Então, hoje como que é? A maioria das usinas trabalham com a cana, o corte mecanizado, onde não se queima mais a cana, né? A não ser que tenha algum incêndio criminoso, né? A cana é cortada crua e vem para a indústria, né? Quais são as vantagens? Por que se cortava a cana? A cana era cortada para tirar a palha, para também tirar os animais, né, peçonhentos, cobra, rato, o que tivesse lá no meio da cana que pudesse picar ou prejudicar o colhedor, né? O cortador da cana, né? Então, depois de alguns anos aí dos ambientalistas, né, baterem na tecla, veio a legislação, então hoje a cana não pode ser mais queimada. Aqui em São Paulo já não é mais aceito. Em algumas regiões do país se queima ainda, que pode queimar a cana. Mas assim, a grosso modo hoje, a maioria da cana ela é cortada crua. Ela vem em toletinhos, né, para dentro da indústria. Então é a famosa colheita mecânica. Até interessante, ainda existe a colheita manual, mas por quê? A grande questão é a máquina, uma máquina bem grande, né? Então ela precisa de uma região relativamente plana para ela poder cortar, né? Então às vezes a cana é plantada em regiões não tão uniformes, aí precisa do cortador manual, mas hoje a legislação ela é muito rígida em cima disso, então ele tem todo o respaldo aí, tem o descanso, tem o almoço num local sombreado, assim, todos os equipamentos de proteção. E tem a outra, eu não citei, né, mas uma vantagem para o cortador quando se queimava a cana é que fica muito mais fácil dele cortar a cana queimada do que a cana crua. A produtividade do cortador é muito maior. Muito né? maior. Hoje, esses cortadores de cana que existem ainda hoje, mas que não se queima cana, ele acaba cortando muito menos cana por hectare do que era... A eficiência dele, com certeza. Cana-dia, né? Não cana por hectare. Cana-dia do que antigamente. Falando ainda sobre colheita, a gente sabe que existe prós e contras, né? Sim. Vocês dois já enumeraram aí. A queima da cana trazia benefício para o cortador de cana, porém ele trazia malefícios para o meio ambiente.
Ou seja, o ar ficava pior, porque se queimava cana, fumaça e tudo mais. E também acabava por matar muitos animais, correto? Hoje não se queima cana, então a natureza agradece, porém a indústria não agradece tanto assim. Por quê? Porque hoje a gente deixa parte da palha que era queimada, né? Parte da palha a gente deixa no campo e parte da palha a gente leva lá para a indústria. Essa palha é boa para a indústria, André? Fala um pouquinho sobre isso, mais na parte industrial. Aí depois eu vou fazer a pergunta para o Bruno sobre a palha no campo. No campo, tá. Para a indústria, a quantidade de palha que vem junto com a matéria-prima, ela é prejudicial, vamos por partes, ela é prejudicial para a extração do caldo da cana na moenda. Existe o desgaste da moenda conforme a gente vai aumentando a presença dessas impurezas na matéria-prima. Então a gente perde um pouco na extração. Por outro lado, essa palha que vem junto com a cana, ela é adicionada ao bagaço e serve como fonte é uma matéria-prima para queima e futura produção de energia. Então há um ganho na produção de energia com essa palha. Mas não necessariamente a palha tem que entrar via cana. Essa palha ela pode ser enfardada no campo, né, e vir diretamente após a moenda para ser misturada com o bagaço para ter a queima. Uma outra maneira é a gente ter exaustores, né, aquela ventilação para tirar a palha na mesa de descarga da cana. Que é chamado na usina de limpeza seco, né? Limpeza seco, isso daí. Aí junta-se essa palha e essa palha depois ela é picada, né? Pode ser até picada e depois de picada essa palha ela se une ao bagaço que sai da moenda para gerar energia na caldeira. A grosso modo, essa palha vem porque as usinas necessitam dela para produzir energia, né? Mas ela não necessariamente precisa passar pela moenda. Então cabe a cada usina, né, saber fazer a conta, o quanto está perdendo na extração devido à presença dessa impureza vegetal e quanto está ganhando lá na produção de energia. Legal, então como diria nosso antigo presidente Bruno, também não conheceu, presidente folclórico. Ai, meu Deus. Vicente Mateus é uma faca de dois legumes, né? Positivo. Agora, o que precisa, existem os prós e os contras. Sim. Trazer a palha para a indústria. Existem diferentes modos de trazer essa palha para a indústria, mas é tudo fazer conta, ver o que vai encher mais o bolso, né? Sim, tem todo um custo, Porque tem custo de transporte dessa palha até na indústria, vale a pena eu transportar, não vale a pena, então existem particularidades. Sim. Tem usinas que preferem deixar essa palha no campo e tem usinas que preferem levar para dentro da indústria. Correto. Então nós falamos dos prós e contras na indústria. Agora fala pra gente, Bruno, no campo, existe prós e contras? Ou só prós, ou só contras? Eu acho que está muito mais para prós, né? Porque, como o André falou, quando se cortava a cana, você retirava a palha, queimava, né, essa palha, e a cana vinha inteira, livre de palha para a indústria. Porém, agora, com as máquinas, a máquina ela corta na base da cana, tira a ponta da cana, retira a palha e corta em toletes. Essa palha ela é jogada de volta no próprio campo. E ali ela acaba formando uma camada acima do solo que favorece ali, abaixo dessa camada, né, a terra. Então a gente tem uma matéria orgânica mais rica, a gente tem uma microbiota mais rica que favorece ali a própria rebrota da cana, é o chamado plantio direto, né? Uma adaptação forçada que a gente teve que fazer devido à não possibilidade da queimada, né? Palavra bonita, microbiota, hein, Bruna? Pode escrever aí, que eu li essa no livro da Amorim. Eu vou ter que escrever em algum lugar, porque eu vou ter que ler várias vezes. Mas, Bruno, e para rebrota, favorece também bastante, né? Exatamente. Antigamente não tinha palha e havia rebrota da mesma forma. Sim, com certeza. Hoje o sistema de plantio direto favorece e muito ainda a parte da rebrota. Você protege o solo
e melhora as condições daquele ecossistema, daquele microsistema ali. Agora, continuando com você, mais 2 perguntinhas aí. A gente já falou que o melhor ponto de maturação é no meio do ano aqui no estado de São Paulo, na região centro-sul, né? Mas é o seguinte, a gente não pode colher cana somente em junho, julho e agosto. A gente tem que colher cana nos outros períodos. Muitas usinas aí iniciavam em abril, mas hoje tem usina que até moe o ano inteiro. O ano inteiro, sem dúvida. Existe só um tipo de cana para se plantar no ano inteiro ou existe tipos diferentes de cana? E existe também, essa é a primeira pergunta, existe algum outro artifício que a gente pode usar para fazer com que a cana amadureça no período que a gente quer? Vamos lá. Como a gente já falou, existem aí as categorias de cana de ano e meio, e também tem a cana de inverno, que eu não falei na pergunta anterior, mas que é plantada na época da seca, né? Então ela precisa normalmente precisa de irrigação para outras regiões do país. Mas enfim, então esse é um fator importante, a gente saber a categoria de cana que a gente vai plantar. Outra coisa é em relação às variedades, né? A gente tem diferentes variedades adaptadas ao solo ou resistentes a uma determinada praga. Então, os nossos solos eles não são 100% produtivos. Então, existem solos com muito boa qualidade e solos com péssima qualidade, o que não inviabiliza a produção, o plantio aí nesse solo. Mas aí a gente tem que ter, obviamente, uma variedade mais adaptada a essa região, né? Então, a gente tem aí diferentes variedades conforme a necessidade do cliente. Lembrando que para a gente ter uma variedade, o surgimento de uma variedade de cana demora, um processo longo até você conseguir colocar comercialmente essa variedade no campo. E com relação a gente atuar com algum insumo, principalmente na maturação, é exatamente os maturadores aí. A gente trabalha, dependendo da época do ano, com o uso de maturador para tentar antecipar o momento de corte dessa cana com maior produção de açúcar, de RT, aí, como a gente já falou. Ou seja, nos meses lá do início do ano, que são meses mais chuvosos e acaba tendo menor quantidade de açúcar, a gente pode usar o maturador para aumentar a concentração de açúcar e a usina, o campo, perder menos. Sofrer assim, menos, O que muito boa a palavra, sofrer. O que a gente tem que tomar um certo cuidado de se pensar, a logística do plantio da cana, ela tem que ser muito bem feita, muito bem planejada, porque para não faltar cana na indústria. Você imagina partir uma usina e faltar cana, ou seja, porque a gente já tratou de algumas características aqui, como a possibilidade de 7 cortes, cana de ano e meio, variedades, tipo de solo, máquina, chuva. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Com certeza. Mais uma outra pergunta. Meu avô, Luiz, ele tem uma terrinha. Seu avô tinha dúvidas, hein? Você não tem nem noção. Ele tinha uma terrinha lá, um pedacinho lá. Ele pode plantar cana? A gente pode plantar cana nós mesmos, sem a ajuda da usina? Explica um pouquinho pra gente sobre isso daí. Pode, né? Hoje tem usinas que têm o próprio canavial, né? Mas muitas compram cana de fornecedor. O seu avô poderia ser um fornecedor, por exemplo. O André, eu sei que tem várias terras em que ele planta e arrenda a terra. Ou arrenda a terra para a usina, ou ele mesmo planta e fornece a cana para a usina, né, André? Sim, estamos aí. Então, aproveitando o André, existe essas 2 alternativas, né? Se você pode alugar a terra, arrendar a terra sua para a usina, né? Uhum. E a usina vai plantar, colher e tudo mais. Ou você pode plantar também. Isso, e fornecer. E fornecer para a usina. Para a usina, exatamente. E aí eu gostaria de
especialista agora na área. Além dele ter a terra, ele teve que estudar bastante. Como que a gente recebe por essa cana, André? É por quilo? Como que funciona? Tá, é assim. A usina recebe essa cana vem pelos caminhões, né, os meios de transporte, e todas são pesadas. Então, o recebimento, a primeira parte é a pesagem de toda essa cana. Independente se a cana é minha como produtor ou se é da usina, toda a cana tem que ser pesada. O fornecedor, ele pode receber financeiramente, né, que ele, vamos dizer assim, ele vende a cana dele para a usina. Então essa venda da cana dele para a usina pode ser um preço fixo ou pode ser pago de acordo com o teor de açúcar da cana. E quando a gente fala em pagamento de fornecedor por teor de açúcar, a gente está falando de uma sigla, ATR. O ATR é a moeda, vamos dizer assim, do pagamento de cana da usina para o fornecedor. Quanto maior o ATR, mais o fornecedor vai ganhar. O ATR é uma medida de quilos de açúcar que está presente na cana por tonelada de cana que entrou, é isso? Correto. E então, para pagamento, ele vai multiplicar o quilos, a tonelada de cana que entrou com o ATR e você vai ter quantos quilos de ATR você forneceu, é correto, isso? Mas assim, é isso, mas existe um mecanismo, né? São vários cálculos que são feitos, né? Que antigamente o fornecedor recebia só pela quantidade de açúcar dele. Hoje o fornecedor recebe o que a gente chama de ATR relativo. Então é um cálculo onde entra o ATR da cana do fornecedor, entra o ATR da cana da usina e entra uma variação do ATR das últimas 5 safras. Então vamos dizer assim, é um bolo com vários ingredientes que no final o pessoal faz o pagamento do fornecedor. Legal, esse assunto é quente. Ferve. Eu acho que vale a gente continuar batendo esse papo, mais um segundo programa, para a gente falar especificamente dessa parte de quantificação aí de pagamento. E modéstia à parte, é a nossa especialidade, minha e do André. Então, gostou? Deixe seus comentários, curtam, faça suas críticas, sugestões, compartilhe com seus amigos para que a gente possa cada vez mais produzir e gerar valor para você. Valeu, pessoal. Vamos ver se da próxima vai ter uma bebida aqui para nós, uma garapa, alguma coisa assim, né? Não, garapa sei não. Lá. Garapa não, pinga. Pinga? Pode ser pinga. Beleza. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.